É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. O que está pensando? O jovem pisou no freio. Ele saltou do carro e começou a gritar com Alice. Desculpe-me, não foi minha intenção. Alice parecia chocada e lágrimas brotaram em seus olhos. Você está cansado de viver? De se jogar na frente de um policial. Então eu serei responsável por você. O dono do carro não conseguia se acalmar. Ele olhou com apreço da cabeça aos pés e se acalmou um pouco. A tarefa de Alicina é distrair o jovem. Enquanto sua companheira abre discretamente a porta e retira a bolsa. Elas localizam o jovem no posto de gasolina e esperam por ele na esquina. Thomas convenceu Alice a ajudá-lo apenas uma vez, enquanto sua namorada estava no hospital. Ele é o único responsável pelo sustento da família e não pode ficar sentado no sofá sem fazer nada. De onde você veio tão cedo? Pergunta o homem com um sorriso, sem tirar os olhos do belo rosto dela. Mas, nesse momento, Alice, tremendo de medo, transfere seu olhar para Thomas e abrindo a porta com cautela e colocando a mão atrás da bolsa de mão jogada descuidadamente no assento. O estranho se vira bruscamente, mas Thomas já conseguiu se distanciar um pouco. Quer dizer que você não fez isso de propósito? Ele agarra a mão de Alice. Nós vamos à polícia. Então você é um texugo, conclui o jovem, com raiva indisfarçável. Alice tenta puxar sua mão. A palavra "o polícia" faz seu coração disparar. Ela não pode ir à polícia. Ela não está registrada e não tem documentos. Se você a levar para a polícia agora, será o fim dela. Não tenho nada a ver com esse jovem. Ela começou a se solidarizar e a implorar. Mas o homem abriu a porta e colocou a garota no carro. Ele trancou as portas por precaução. Ele deu alguns passos e começou a cair no chão. Alice viu Thomas atrás dele com um tijolo na mão direita. Ele rapidamente pegou o chaveiro e destravou o carro. Thomas, você está louco? Não precisamos ir para a cadeia por assassinato, gaguejou Alice, com os olhos arregalados de horror. Thomas se inclinou na direção do homem. Ele está respirando. Vai sobreviver. Eu o deitei com cuidado. Vamos embora antes que ele acorde. Thomas correu para a frente. Alice correu atrás dele. Eles foram para a calçada, tentando deixar a cena do crime o mais rápido possível. Thomas virou a cabeça e não notou o meio-fio alto, mas tropeçou. Ele perdeu o equilíbrio e caiu. Alice pulou em sua direção. Ela se ajoelhou. Thomas estava com os olhos fechados. Ele não se moveu nem emitiu nenhum som. Alice gritou bem alto. Ela tentou acordá-lo. Uma garota passou por ela. Ajude Alice a chamar uma ambulância. Alice conheceu Thomas quando sua bolsa com dinheiro e documentos foi roubada na estação de trem. Sem saber o que fazer, ela caminha pela plataforma com lágrimas nos olhos. Ela observou os passageiros embarcando no trem, apresentando seus passaportes e passagens. Sua passagem estava em sua bolsa, que desapareceu em um segundo. Tudo o que ela precisava fazer era se virar. Por que está chorando? Perguntou Thomas. Ele havia deixado Alice à vontade. Quando ela ouviu a história dele, ela suspirou, coçou a orelha dele e balançou a cabeça. Por que você é tão estúpido? Concluiu. Eu tenho que ir à polícia. Tenho todos os documentos, passaporte, certidão de nascimento. Alice começou a murmurar, fungando e enxugando as lágrimas com a mão. Vá à polícia. Pergunte. Sem documentos, eles a colocarão rapidamente em um bordel. Você terá um teto sobre sua cabeça e não ficará entediada. Thomas a levou para o apartamento. Ele apresentou-a à sua concubina, cujo lado estava doendo há 2 dias. À noite, ela foi levada de ambulância para o hospital com suspeita de apendicite. No dia seguinte, Thomas levou Alice com ele, persuadindo-a a ajudá-lo apenas uma vez. Você quer ganhar dinheiro? Você receberá seus documentos de volta.
Buy a ticket home. Fez uma pergunta específica e Alice decidiu que não tinha escolha. Ninguém a mandaria para casa de graça. E ela não queria trabalhar em um bordel. Também não queria incomodar sua irmã. Sua irmã tinha sua própria família. Seus pais morreram há 3 anos. E se sua irmã descobrisse que Alice havia perdido os documentos e o dinheiro, e ela reclamaria por muito tempo. E Alice não queria incomodá-la. Este é o seu jovem? A garota a segurou pelo cotovelo. Não. Ele não é ninguém. É apenas um conhecido. Recentemente conheceu. Engolindo lágrimas, disse Alice. Eu tenho um carro na esquina. Deixe-me lhe dar uma carona. A garota estava com medo de deixar Alice sozinha. As lágrimas escorriam por seu rosto pálido e seu queixo tremia. A garota agarrou a mão de Alice e a afastou de Thomas, que estava imóvel. As pessoas já estavam se aglomerando ao redor deles. Elas balançavam a cabeça e diziam que não havia nada que pudessem fazer para ajudar. Para onde posso levá-la? Ele a colocou em seu carro. Eu não sei. Não tenho mais para onde ir. Thomas foi embora e sua namorada está no hospital. Estou ficando com eles temporariamente. Também não tenho a chave. Alice lutou para conseguir dizer as palavras. Ela apertou a bolsa contra o peito, determinada a não deixar nenhuma pista. Estou vendo. A garota suspirou pesadamente. Estranho. Ela ligou o carro e seguiu em frente com cuidado. Por enquanto, você vai morar na minha casa. Sua conhecida receberá alta e você irá morar com ela. A propósito, meu nome é Olivia. Ela se apresentou. Alice. Alice fungou o nariz e tentou sorrir. Vamos nos conhecer melhor. Alice contou a Olivia sua história de brincadeira. Ela contou o melhor que pôde, sem esconder nada. Ela estava prestes a ir embora. Tinha certeza de que a garota não queria problemas e não a deixaria em paz. Eu trabalho em um restaurante. Amanhã iremos trabalhar juntos. Vou ver se consigo um emprego como garçom. Você terá um estágio. Você parece impressionante. Acho que eles vão contratá-la. Olivia tranquilizou e acariciou a cabeça de Alice. Quantos anos você tem? Espero que você seja maior de idade. Você fará 19 anos em breve. Ainda preocupada, Alice respondeu. Gostaria de tomar um café? Perguntou o novo conhecido. Sim, eu quero, respondeu Alice. Olivia parou o carro perto de um pequeno restaurante. É aqui que vamos trabalhar. Olivia respondeu à pergunta muda de Alice. Sente-se aqui por um tempo. Olivia a deixou sozinha. Alice sentou-se na beirada do sofá e começou a olhar ao redor do restaurante. Lindas toalhas de mesa sobre as mesas. Lustres enormes, escadas para o primeiro andar. Guardanapos coloridos em todas as mesas. O restaurante ainda está vazio. Ainda não é hora de abrir. Alice não notou Olivia se aproximando dela. Ao lado dela estava um homem com uma expressão de repulsa no rosto. Essa garota aqui. Ela é minha prima. Posso responder por ela e por mim. Você diz que seus documentos foram roubados? O homem olhou Alice da cabeça aos pés. Roubados. Olivia respondeu por ela. Vou explicar sua situação para o chefe. Espero que ele entenda. Vamos pegar a papelada de volta. Ela continuou. Arthur pediu uma mesa para esta noite. Espero poder falar com ele sobre minha irmã. Por enquanto, deixe-o praticar carregando as bandejas. Uma semana depois, Alice recebeu a confiança para sair e atender os clientes. Boa noite. Boa noite. Você já fez sua escolha. Ela pediu a virada de frase, que saiu voando de seus dentes, como um mecanismo aprendido. E só quando o homem tira os olhos do cardápio e olha para ela. Um arrepio percorre a espinha de Alice. Um medo compulsivo envolve todo o seu corpo. À mesa está sentado o homem em cuja cabeça Thomas bateu e cuja bolsa foi roubada. Que encontro inesperado, ele diz e se recosta no sofá.
Desculpe-me, ele deve ter me confundido com outra pessoa, diz Alice pateticamente, fingindo que nunca conheceu o jovem. Ao se lembrar dos detalhes do encontro deles na estrada, ela se sentiu constrangida e desagradável. O que está dizendo? Os olhos do homem se arregalaram de surpresa. Reconheço seu rosto mesmo com meus olhos fechados. Onde está minha bolsa? Ele fez um gesto para que Alice se abaixasse. E sussurrou em seu ouvido. Se faltar um único pedaço de papel na minha bolsa, Yakov, você ficará na cadeia por um longo tempo e passará seus últimos anos na prisão. Ela se afastou de Alice e se voltou para seu parceiro. Querida, você já fez sua escolha. Alice aceitou a ordem. Ela se virou e saiu cambaleando da sala. Ela se aproximou imediatamente da administradora e começou a tirar o uniforme. O que aconteceu? Perguntou Olivia, surpresa. Ontem mesmo ela havia sido promovida a administradora. Olivia estava muito orgulhosa e feliz por ter conseguido esse cargo. Ela estava cansada de trabalhar como garçonete. Estava cansada de correr para cima e para baixo no corredor com bandejas e de se adaptar ao humor de cada cliente. Aconteceu uma história muito assustadora. Se eu não pedir demissão, eles vão me demitir de qualquer maneira. O homem que você pediu para servi-la é o homem que Thomas bateu na cabeça, murmurou Alice. O quê? Os olhos de Olivia quase saltaram de suas órbitas. Você sabe quem ele é? Você está com a bunda cheia, e ela acenou com a mão e balançou a cabeça. Achei que me meteria em problemas por sua causa. Sente-se aqui. De qualquer forma, você tem que terminar seu turno. E então veremos. Ele lançou um olhar severo para Alice e saiu. Alice sentou-se obedientemente na cadeira. Diante de seus olhos, o rosto irritado do jovem se ergueu. Ela suspirou, colocou as mãos nos joelhos e esperou em silêncio pelo veredicto. Gostaria de saber quem é. Espero que não tenha sido o chefe de polícia do bairro. Alice cuspiu 3 vezes sobre seu ombro esquerdo. Isso é tudo de que preciso. Se eu soubesse que haveria problemas como esse, nunca teria entrado em contato com você. Agora estou por um fio. Olivia balançou a cabeça. Vá até o primeiro andar. O escritório do diretor. Lembre-se, eu confiei em você. O seu comportamento determinará se ainda estarei aqui. Já expliquei tudo ao Arthur. Ele quer falar com você pessoalmente. Olhe para mim. Olivia balançou o dedo. Pela primeira vez, Alice viu medo e preocupação nos olhos de sua amiga mais velha. Farei o que puder, disse Alice e se dirigiu à sala do diretor. O mais importante é não decepcionar Olivia. Ela é boa e sempre me apoiou em meus momentos de necessidade. Por que tenho de colocar todo mundo em apuros? Minha irmã está sempre tentando me tirar daqui. Ela me mandou para a escola. Eu esperava que ela entrasse. Eu conseguiria um dormitório. Durante meus estudos, eu conheceria um rapaz, me casaria e nunca mais voltaria para o apartamento dos meus pais. E eu só tinha uma série a menos e, é claro, não consegui o orçamento. Tive que voltar para casa. A delegacia de polícia roubou meus documentos. Conheci Thomas. Alice apertou a cabeça, lembrando-se de como sua namorada chorava. Ela olhou para Alice com indisfarçável irritação, tentando acusá-la de todos os pecados capitais. Ainda bem que eu não dei a ela aquela bolsa infeliz. Eu estava com tanta pressa para sair do apartamento dela que nem me lembrei. Alice foi para a sala do diretor. Ajustou seu uniforme, ajeitou o cabelo. Suspirou pesadamente, cruzou os braços por precaução e bateu na porta. Posso? Você queria me ver? Alice parou na porta. O diretor indicou uma cadeira. Eu lhe disse para entrar. Ele esperou pacientemente que Alice se sentasse na cadeira. Onde está minha bolsa? Está em minha casa. Eu nem sequer a abri. Sinceramente, eu nem sequer a abri. Isso é ridículo. Thomas saiu correndo e bateu na têmpora com o meio-fio. Eu teria devolvido a você de qualquer maneira. Alice soluçou.
Sinceramente, não sou uma criminosa. É que eles roubaram todos os meus documentos. Eu não tinha nada para fazer. Eu precisava de dinheiro para voltar para casa. Alice esfregou os dedos. Ela tinha vergonha de olhar para Arthur. Não foi culpa da Olivia. Ela simplesmente teve pena de mim e me acolheu. Por favor, não a demita, Alice continuou a murmurar. Vá trabalhar. Amanhã você me trará minha bolsa. Vou pensar no que fazer com você. Obrigada. Alice deu um pulo e saiu correndo do escritório. Tudo bem. O rosto pálido de Olivia demonstrou preocupação. Arthur não é um homem ruim. Eu lhe contei tudo. Eu expliquei. Espero que tudo fique bem. Olivia tentou se acalmar, não ouvindo o discurso desconexo de Alice. Olivia, sinto muito pelo que aconteceu. Alice começou a dar desculpas. Tudo bem, não se preocupe com isso. A culpa é sua. Como dizem, não faça o bem, você não vai conseguir ir mal. Todos de volta ao trabalho. Ele está na academia agora mesmo. Deixe-o olhar para você de fora. Talvez ele fique com pena e não nos coloque em um atoleiro. Você o trouxe? Arthur se senta em sua cadeira e aponta para dela. Aqui está ele. Arthur abre a bolsa dela e olha dentro. Ele tira uma carteira de couro. Ele ficou surpreso com o fato de que até o dinheiro estava intacto. Todos os meus documentos de identidade ainda estavam lá. Os cartões bancários também. O que vou fazer com você? Por alguma razão, eu queria torturá-la um pouco. Queria que ela se preocupasse, que pensasse em seu comportamento. Deixá-la nervosa no final do dia. Alice se contorceu, quase se encolhendo por estar no escritório dele. Ela engoliu ruidosamente. Se antes ela estava assustada, agora estava pronta para se vingar. O terror tomou conta de todo o seu corpo. Sua língua ficou dormente. Suas mãos tremiam. Sentar-se em frente a Arthur era desconfortável. O comportamento de Alice divertia Arthur. Ele mesmo não entendia por que confiava na garota. Logo se cansou de vê-la se preocupar e tremer como uma folha de álamo. Ele se levantou da cadeira e virou o telefone em suas mãos. Sentou-se na beirada da mesa ao lado de Alice. Ele estendeu a mão e quis pegá-la pelo queixo, para dar a entender que teria de trabalhar por 2 ou talvez 3. Mas Alice se afastou como se ele estivesse invadindo sua vida. Desculpe-me, tenho que ir. Eu lhe devolvi sua bolsa. Não tenho mais nada seu. Ela disse em voz baixa. Você está errado. Qual é o seu nome? Alice. Fingi que me lembrava do nome dela. Quem vai me pagar pelos danos morais? Eu pagarei por ele. Ela disse com medo. Afastando-me dele a uma distância segura. Isso é bom. Arthur sorriu. Vá trabalhar e lembre-se de minha gentileza. Ele mal conseguia conter o riso ao vê-la sair apressada do escritório. Puxando a maçaneta, ela não se mexeu. Por fim, Alice conseguiu puxá-la. Ela abriu a porta e saiu correndo, com os saltos brilhando. Tem alguma coisa com ela. Vou ajudá-la a recuperar seus documentos e depois veremos. Diligente, diligente. Esse é o tipo de funcionário de que preciso. Sempre posso demiti-la. O que foi? O que está acontecendo? Olivia esperou pela amiga no primeiro andar, rezando a Deus para que fosse um banho de sangue. Contanto que Arthur não se levantasse e mudasse de ideia. Quando Olivia contou ao chefe a triste história sobre Alice, ela disse a ele que não conseguia superar a situação de Alice, sabendo muito bem que poderia se meter em problemas por sentir pena de uma completa estranha. Arthur acreditou em Olivia e prometeu não tomar medidas severas. Na verdade, em um segundo ele deu uma guinada de 180 graus e mudou sua opinião para o oposto. Até agora, tudo bem. Eu pedi desculpas. Disse que não sou um criminoso. Engoli minhas palavras e comecei a contar apressadamente minha conversa com a chefe Alice. Bem, isso é bom.
Se eu quisesse demiti-lo, teria feito isso ontem. Eu o conheço há muito tempo. Arthur não vai se curvar para ninguém. Olivia exalou e sorriu. Você nasceu com a camisa vestida. Não me decepcione. Há muita tentação aqui. Você tem que saber como parar a tempo e não quebrar a madeira. Arthur chamou Alice em seu escritório. Aqui está você. Ele lhe entregou os papéis e a bolsa. Onde você conseguiu isso? Alice ainda não conseguia acreditar em seus olhos. Sou uma mágica, ela riu. Meu vizinho é o gerente da estação de trem. O zelador estava limpando a praça hoje de manhã e encontrou sua bolsa. Ele levou o achado para o funcionário da estação. É claro que não havia dinheiro na bolsa. Mas os ladrões não precisam de documentos. Arthur olhou para Alice com interesse indisfarçável. This is fantastic. Alice pegou sua bolsa. Não sei nem como lhe agradecer. Ela olhou para seus documentos e não conseguiu esconder sua alegria. Passaporte, certidão de nascimento, diploma do ensino médio? Tudo estava são e salvo. Alice até chorou de prazer. Mas não preciso me molhar aqui. Você deve ficar feliz com o que tem, não triste com o que não tem. Digamos que você seja um homem de sorte. As lágrimas de uma mulher não afetavam Arthur há 6 anos. Não desde que ele se divorciou de sua esposa. Mas os soluços de Alice conseguiram derreter seu coração gelado e se solidarizar com ele. Muito obrigado. Posso ir? Mal conseguindo conter as lágrimas de alegria, ela disse suavemente. Por alguma razão, ele não queria deixar a garota ir embora. Olhar para a alegria genuína dela e lhe dava grande prazer. Mas não havia motivo para manter Alice em seu escritório por mais tempo. Ela foi embora. Arthur assentiu e elogiou a si mesmo por sua astúcia. E tente não perder mais nada. Vou tentar. Sorrindo por todo o rosto, ele respondeu. Alice estava de muito bom humor. Ela andava pela sala com uma bandeja nas mãos. Recebia gorjetas de clientes não gananciosos e se sentia absolutamente feliz, bonita, charmosa e até mesmo sortuda. E assim se passaram alguns dias. Arthur deu a ordem para reservar uma mesa para 9 pessoas. Alice serviu a companhia. Durante toda a noite, o amigo de Arthur encheu Alice de elogios. Ele fazia piadas em sua direção, lançava olhares em sua direção e a cortejava abertamente. Ele tentou impedi-la de sair da mesa, mesmo que por alguns minutos. Alice apenas sorriu, ficou em silêncio e assentiu. Àquela altura, todos os convidados já estavam bêbados. O jovem, não vendo o objeto de sua adoração na sala, foi procurá-la. Ele encontrou Alice no quarto dos fundos. Ele a desafiou. Ele a prendeu contra a parede e começou a brincar com ela. O preço da entrada é um beijo apaixonado, disse ele. Pare agora mesmo, Alice sussurrou. Encolhendo os ombros de seu assédio insolente. Alice se pressionou contra a parede e olhou para seu pretendente com os olhos cheios de medo. Não tenha medo de mim. Não vai doer nada. Será até agradável. Alice não respondeu nada, e John se cansou de tentar persuadi-la. Ele encostou as mãos na parede. Colocou-as em cada lado dos ombros de Alice. Inclinou a cabeça para que seus lábios ficassem no mesmo nível. Pare agora mesmo. Eu vou gritar. Alice começou a implorar a ele. Ele ignorou seus gritos lamentáveis. John pressionou todo o seu corpo contra ela. Alguns segundos depois, Alice ouviu o som de um rasgo. Ela nem percebeu que era sua blusa nova rasgando pelas costuras. Os botões voaram para o chão, voando em todas as direções. Socorro! Alice gritou antes que os lábios de John cobrissem sua boca. Um momento depois, mãos fortes empurraram John para longe. Alice abriu os olhos e viu o rosto furioso do chefe. Ele estava encarando o amigo. O que está acontecendo aqui? Por que está incomodando meus funcionários? Não é da sua conta. Vá até sua Elizabeth. Não nos impeça de falar com Alice. John resmungou em um tom descontente. Arthur tirou o paletó e o jogou sobre os ombros de Alice. Você está bem?
Ele ofegou, tentando juntar as metades da jaqueta para cobrir o corpo semi-nu de Alice. Como posso sair no corredor desse jeito? Lamentou. Olhando ao redor e tentando encontrar pelo menos um botão de sua blusa rasgada. Eu a levarei para casa, respondeu Arthur em uma voz que não permitia objeções. E quem vai servir as minhas mesas? Continuou Alice, ainda tentando parecer bem. Não precisa mais se preocupar com isso. Estamos indo para casa, respondeu Arthur com confiança. Ela não vai a lugar nenhum com você. Elizabeth está esperando por você no corredor. John resmungou com raiva. Ele atacou Arthur com os punhos, mas se ajoelhou com as mãos atrás das costas. Se você não parar, vou chamar a segurança. Você será retirado à força deste lugar. Você está de olho nele, sorriu John. Alice tirou o paletó e o entregou ao chefe. Segurando a bainha da blusa com uma das mãos, ela se dirigiu ao vestiário. Deixando os rapazes sozinhos e não querendo entrar em uma briga. John olhou para Arthur. Seu rosto se transformou em uma careta. Você quer um corpo jovem? Não é da sua conta, rosnou Arthur. John não teve escolha a não ser sair para o corredor. Ele não estava disposto a confrontar o rival em seu território, mas não queria dar a garota a Arthur. Enquanto você está aqui bebendo seu vinho. Seu Arthur não tem vergonha de dar em cima de sua nova garçonete. Ele está indo para casa com ela agora mesmo. Ele se virou para uma Elizabeth embriagada. Por favor. Espero que não seja aquele caipira grosseiro que você está de olho. Ele cheira estupidez e estupidez em todos os sentidos, riu Elizabeth. Você não deveria rir. John colocou a mão no ombro dela. Acho que ele tem uma queda por ela. E por mim também. John olhou com saudade pela janela panorâmica. A vista da cidade à noite o deixava triste. Seus punhos coçavam de raiva de Arthur. Maldito seja ele por aparecer na pior hora, murmurou John. Arthur, talvez você não devesse me demitir. É constrangedor na frente de seus amigos, Alice tentou persuadi-lo novamente. Ela queria ficar sozinha, para se acalmar. Colocar seus pensamentos em ordem. Consultar Olivia, afinal de contas. Meus amigos são adultos. Eles encontrarão seu próprio caminho para casa. E sua namorada? Estou envergonhado por ela. Ela não parava de reclamar. Nós mesmos cuidaremos de nossa namorada. Não precisa se preocupar com ela. Elizabeth ficará bem. Arthur sorriu. Arthur colocou Alice no carro, no banco de trás, e sentou-se ao lado dela. Ele deu ao motorista do táxi o endereço de sua casa. Alice olhou para seu chefe com olhos assustados. Não se preocupe, disse ela. Não farei nada de errado. A menos que você queira que eu faça, ele respondeu à pergunta muda da garota. Arthur, por favor, leve-me para casa. Eu não vou com você. Arthur virou a cabeça e olhou para Alice com cuidado. Ele ainda esperava que ela estivesse apenas fazendo uma cara de brava. Alice baixou os olhos, franziu a testa e mordeu nervosamente o lábio inferior. Ela é tão jovem, pensou Arthur enquanto a observava corar e tentar se livrar de sua presença o mais rápido possível. Alice ditou seu endereço em voz alta. O motorista do táxi virou a cabeça e se dirigiu a Arthur. Para onde estamos indo? Leve-nos ao endereço que a garota disse. Depois dessas palavras, Arthur colocou a mão no joelho dela. Mas Alice a retirou e se voltou para a janela. Para Arthur, parecia que o motorista do táxi os levaria em 20 minutos. Eles não queriam se separar de jeito nenhum. Obrigado, Arthur. Ele não queria deixá-la ir, apenas como um ultimato. Ele rapidamente pagou o motorista do táxi e a seguiu até a saída. Receio estar me intrometendo e mais gostaria de pedir uma xícara de café. Arthur está bloqueando a porta. Quero ter certeza de que você vai ficar bem. Vou tomar uma xícara de café e voltar para casa em silêncio, disse Arthur em seu tom autoritário habitual. Não dando a Alice nenhuma chance de recusar. Vou tomar uma xícara de café e voltar para casa em silêncio, disse Arthur em seu tom autoritário habitual. Alice suspirou pesadamente,
Pegou a chave e abriu a porta. Fale-me sobre você. Tomando um gole do café recém-preparado, Arthur de repente fez uma pergunta. Por que você precisa dele? Alice deu de ombros. Certamente, o comportamento do chefe a estava deixando estupefata. Alice queria se despedir dele, mandá-lo embora e ficar sozinha. Ela olhou desafiadoramente para o relógio. Ainda faltavam 2 horas para a chegada de Olivia. Bem, se eu lhe perguntar, eu preciso disso. Alice me contou como seus pais haviam morrido. Como ela e a irmã foram deixadas sozinhas. Como ela quase foi levada para um orfanato. Como sua irmã foi trabalhar cedo porque elas precisavam de algo para comer. Depois, a irmã se casou. Nada de interessante. Alice concluiu. Você tem um namorado? Não. Ela respondeu com confiança. Obrigado pelo café. Arthur se levantou de sua cadeira. Estou indo para casa. E você deve descansar um pouco. Sinto muito pelo que aconteceu. Vou falar com o John. Prometo que ele não se aproximará de você novamente. Arthur se inclinou, aproximou os lábios do rosto dela e a beijou suavemente. O breve contato queimou a bochecha dela como se ele tivesse derramado uma xícara de água fervente sobre ela. Alice estremeceu e engoliu. Adeus, ela sussurrou, com a língua completamente dormente. Arthur andava de um canto para o outro em seu escritório. Ele parecia um tigre enjaulado. Ele mal conseguia dormir hoje. A imagem de Alice estava em sua mente. Sua blusa rasgada, seu sutiã de renda branca, com uma alça arrancada. Aquela garotinha havia tomado conta de seus pensamentos. Por alguma razão, ele queria vê-la de novo e de novo. Para estar sempre por perto, para ajudar, apoiar, dar uma mãozinha. E hoje Elizabeth apareceu no restaurante na hora do almoço. Ela pediu à recepcionista para ser atendida por Alice. Como resultado, ela foi importunada. Ela a chamou de desleixada. Escreveu uma reclamação e exigiu ser demitida. Tive de convidar Elizabeth para ir ao meu escritório. Tive de acalmá-la por um longo tempo. Pedi a ela que se acalmasse e parasse de gritar. Foi uma má ideia comemorar o aniversário de uma amiga no restaurante dela. Agora Elizabeth não descansaria enquanto não atingisse seu objetivo. Arthur ouviu uma batida na porta e, em seguida, Alice apareceu na soleira. Posso? Entre. Arthur, a culpa não é minha. Sua namorada começou a jogar lenços em mim e a me xingar. Não tive escolha a não ser ir embora. Eu sei, eu sei. Arthur suspirou pesadamente. Isso não importa. Eu vou consertar esse mal-entendido. Ele se aproximou de Alice e segurou o queixo dela com a mão. Ele examinou o rosto pálido dela. Ela está com ciúmes. Porque ela o vê como um rival. E eu não consigo evitar. Acho que estou me apaixonando. Arthur sentiu o medo de Alice em sua pele. Ele mal se conteve para não se lançar sobre ela e assustá-la. Seu peito estava com falta de ar, seu corpo tremia de excitação. Não consigo evitar, ela ouviu sua própria voz rouca. Arthur envolveu a cabeça dela com os dedos e beijou seus lábios com paixão. Sem esperar tal reviravolta, Alice abriu os lábios. A língua dele entrou em sua boca e começou a fazer algo inimaginável. Alice perdeu toda a possibilidade de resistência. Com a mão direita, ele passou o braço em volta da cintura dela e a puxou para perto de seu corpo. Sua mão esquerda se moveu e segurou a nuca dela com força, não dando a ela nenhuma chance de se afastar. Está tudo bem, disse ela em seu ouvido. Ela nem pensou em se soltar de seu abraço apertado. Sim, e eu não sei, e a voz dele estava igualmente rouca. Quem sabe? Perguntou ele, afastando-se um pouco e olhando para o rosto dela. Estou incomodando você? A voz de Elizabeth era de comando. Seu rosto se contorceu de raiva. Faíscas voavam de seus olhos. Seu olhar era hostil, furioso, irritado e intensamente desagradável. Arthur deu um passo para trás. Ele notou como Alice, com o rosto tão vermelho quanto um tomate maduro, começou a colocar os fios de cabelo soltos atrás da orelha.
Depois, ela levantou a saia, tossiu e disse: "E não faça isso de novo, Arthur. Não faça isso de novo, Arthur." E, sem olhar para Elizabeth, ele saiu do escritório. "Parabéns." Elizabeth bateu palmas desafiadoramente. "Por que você está aqui?" "Para dormir com um limitado." Olhe para ela. Ela cheira esterco do campo. Nenhum de nossos amigos vai lhe dar uma mão. Porque você mesmo estará encharcado dele. Ele se aproximou de Arthur e lhe deu um tapa na bochecha com toda a sua força. "O que acha que está fazendo?" Arthur apertou sua bochecha. "Você e eu resolvemos as coisas. Por que você voltou novamente?" "Eu queria consolidar nossa trégua com você e convidá-la para sair esta noite. Mas vejo que cheguei tarde demais. Na festa, percebi que você estava apaixonado por ela. Quando John foi atrás dela, você não conseguiu esconder sua irritação. Odeio ter que lhe dizer isso, mas John está apaixonado por uma pirralha estrangeira como você. Não sei como você vai compartilhá-la." As palavras saíram de Elizabeth como um barril de pólvora. Ela não conseguia se lembrar de sua raiva e fúria. Ela simplesmente não conseguia parar. Ela queria bater em Arthur com palavras ofensivas. Dizer a ele que aquela vadiazinha não tinha nada a ver com ele. "Elizabeth, você obviamente esqueceu que você e eu terminamos. Decidimos ser apenas bons amigos. A propósito, essa foi uma iniciativa sua." Arthur ainda estava segurando sua bochecha. "Eu mudei de ideia." Ela deu de ombros, surpresa. "Tive muito tempo para pensar. Tive muito tempo para clarear minha mente. Agora tenho certeza absoluta da minha única decisão correta. Preciso de você. Sua decisão de me pedir em casamento ainda está de pé?" Ela olhou para Arthur com os olhos arregalados. Elizaveta tinha 200% de certeza de que, tendo-o colocado diante do fato, Arthur não poderia recusar. Ele ficaria encantado e a pediria em casamento novamente. "Elizaveta. Você conhece o ditado: ataque enquanto o ferro está quente. Quando eu o pedi em casamento, foi quando você deveria ter aceitado. E agora?" Arthur fez uma pausa. Ele não queria ofender com sua recusa direta. Mas também não queria dar falsas esperanças. "E agora você está se deixando levar por esse suor." Elizabeth o ajudou a concluir seu pensamento. "Vamos chamar as coisas pelo nome. Essa garota vale 3 rublos no mercado dos fazendeiros. Não consigo nem pensar por quem você me trocou." Ele riu histericamente. "Elizabeth, não vamos nos insultar. Lembre-se. Não vou machucar a garota. E não venha ao restaurante e enfie palitos em sua colivia. Repito para os inteligentes e especialmente para os talentosos que Alice não deve ser tocada. Ela já sofreu o suficiente nesta vida. Não deixarei que ninguém a machuque. Estou ouvindo." Elizabeth olhou friamente para Arthur. Ele estreitou os olhos, deu um sorriso satisfeito e saiu do escritório sem se despedir. Elizabeth correu pelo corredor. Quando viu Alice, quase correu até ela. Ela pegou uma flauta da mesa e a jogou no chão. A flauta se despedaçou. Uma linha dura cintilou em seu sorriso. "Você pode reclamar com seu chefe. Bitty. Diga que o copo foi quebrado por sua noiva." Satisfeita com sua brincadeira, ela saiu do restaurante com a cabeça erguida. "Se você vai reagir tão mal a todos os clientes que estão apenas fazendo barulho. Você não tem coragem. Cale a boca, aceite e ignore." Olivia acalmou a amiga e lhe deu outra advertência. "É fácil para você dizer isso. Só estou cansada dela. Para ser sincera, tenho medo dela. Eu provavelmente deveria encontrar um novo lugar para trabalhar." Alice recolheu cuidadosamente os fragmentos do chão. Ela estava de mau humor, sua cabeça estava girando com tudo o que estava acontecendo. "Você acha que seria melhor em outro lugar?" "Não sei." Alice suspirou pesadamente. "Mas é insuportável trabalhar nessas condições", disse ela, pensativa.
John, estou lhe oferecendo uma ótima opção. Nós dois ficaremos melhor. Você se vingará de Arthur por sua humilhação. Que empregador ele se tornou. Estou apresentando sua ideia de abrir uma cervejaria ao meu pai. Não se preocupe, se eu aceitar o emprego, eles lhe darão um contrato de aluguel de longo prazo. Vou matar a garota, ela vai deixar o restaurante. E você é tão gentil e compreensivo. Você pede desculpas a ela. Você diz que a culpa é do álcool. Que isso não acontecerá novamente. Você se solidariza com a situação dela. Você a ajuda a conseguir um emprego. E então você pode fazer o que quiser com ela. Não vou me interessar. Mas quando essa garota deixar o Arthur e não mostrar o rosto, ela voltará correndo para mim como um encanto. É quando eu terei minha vingança contra ele. Elizabeth levantou o nariz de forma arrogante e deu um sorriso irônico. Arthur vai se arrepender de ter feito isso comigo. Veja como ele pedirá meu perdão. E então, eu pensarei sobre isso. Se devo perdoá-lo ou não. Não é um plano ruim. No entanto, eu havia me esquecido de pensar em Alice. Se fosse possível dizer ao Arthur que amigos não fazem isso, eu entenderia se ele dissesse: sinto muito, irmão. Sinto muito, irmão. Ela é a minha garota. Mas ela está em cima de mim agora. A garota é interessante. Você pode imaginar a cara do Arthur se eu for à sua festa de aniversário com ela, disse John sonhadoramente. Meu aniversário é daqui a exatamente um mês. Não nos resta muito tempo. Amanhã vou a um restaurante com meus amigos. Hoje à noite você está carregando um lindo buquê de flores. Você vai até ela e pede desculpas com lágrimas nos olhos. Você não precisa aprender a dizer palavras bonitas. Comece a cortejá-la discretamente. Faça com que ela acredite em você. Quando ela não aguentar minha pressão e sair do restaurante, nós a colocaremos em um buraco tão grande que ela não conseguirá sair dele sem o seu apoio. Elizabeth concluiu e ergueu o dedo indicador para convencê-la. E, quando você se cansar dela e deixe-a voltar para sua aldeia, não há necessidade de repelir as noivas de outras pessoas. Alice, me desculpe. Não sei o que aconteceu comigo naquela noite. Tudo culpa de sua beleza, juventude e excesso de álcool. Não consigo encontrar um lugar para mim. Inés Cais dirigiu até o restaurante várias vezes, queria vê-la e pedir desculpas. Não conseguia parar de sentir vergonha. Parei de dormir, parei de comer. Cansado de me sentir um canalha e um canalha. Hoje eu não aguentei, tomei coragem. John entregou a Alice um enorme buquê de rosas brancas. Alice olhou para John sem entender nada. Como não esperava uma frase assim, ela se sentiu confusa e como se aquilo não estivesse em seu prato. Ela não queria ofender um jovem que sinceramente se arrependia e pedia desculpas. Alice sorriu e aceitou o buquê. Não se preocupe, John. Eu entendo tudo e não tenho nada contra você. Você pode dormir tranquilo. Quero compensá-lo e convidá-lo a se sentar em um ambiente tranquilo e amigável, para que possamos nos conhecer melhor. Apenas para conversar. Eu não esperaria muito mais do que isso. John olhou para Alice com uma expressão de culpa no rosto, tentando entender o estado de espírito dela e tirar conclusões por si mesmo. Não, John. Muito obrigado pelas flores. Mas isso é o suficiente. Não vou a lugar nenhum com você. Eu o perdoei e não guardo rancor. Você pode dormir bem. Alice estava prestes a sair. Mas John agarrou seu braço. Alice, se precisar de minha ajuda, aqui está meu cartão. Ligue para mim a qualquer hora do dia ou da noite. Ele lhe entregou o cartão. Obrigada. Alice pegou o cartão das mãos dele e o colocou no bolso. Ela tinha certeza de que nunca precisaria dele em sua vida. Alice não ia pedir ajuda ao homem que quase a havia estuprado, e nem mesmo se permitiu esse pensamento. Alice entrou na sala com um buquê de rosas brancas. Os olhos de Olivia se arregalaram. Que número!
Que buquê lindo! Ela não disse uma palavra, e então ele apareceu. É um pouco suspeito. Mas é um lindo buquê. Parabéns. Olivia, ela acabou de se desculpar. Ela me deu seu cartão e disse que eu sempre poderia contar com sua ajuda. Alice olhou para as flores e não se cansou de admirar sua beleza. Ela nunca havia recebido buquês tão caros e luxuosos em sua vida. Olivia foi até a sala do diretor. Arthur, sua noiva está no salão com outras 2 damas de honra. Temo que haverá outro grande escândalo esta noite. Ela não vai se acalmar. Decidi matar a moça. Mas ela não vai fazer isso. Ligue para Diana no trabalho. Diga a Alice para vir ao meu escritório. Tente poupar Alice até que ela chegue, disse ele, cansado. Tudo bem, respondeu Olivia. É uma tarefa ingrata decidir quem está certo e quem está errado. A posição mais eficaz, neste momento, é o compromisso. Olivia, como administradora, não podia permitir brigas, xingamentos e discussões no corredor. Ela desceu as escadas e mandou sua amiga para a sala do diretor. Você queria me ver? Alice, com o rosto pálido de excitação, apareceu na porta. Sim, eu queria, respondeu Arthur brevemente. Vou levá-la ao cinema. Não vou ao cinema há 100 anos. Quero que você me faça companhia. Sem objeções, Igater. Partiremos em 10 minutos. Espero que seja tempo suficiente para você se trocar. Não posso. Não seria muito conveniente para mim. Sua noiva está sentada no corredor. Alice mal consegue vê-la. Em primeiro lugar, ela não é minha noiva. Nosso relacionamento pertence ao passado. Nós terminamos. Em segundo lugar, você percebe que ela veio para fazer outra confusão. Mas não vamos lhe dar esse prazer. Deixe que ele se decepcione hoje e se engasgue com sua própria bile. Em terceiro lugar, vamos nos divertir muito. Há muito tempo que quero convidá-la para sair. Faça isso, e você não se arrependerá. Arthur se aproximou dela e envolveu seus braços em sua cintura. Eu vou fazer isso. Alice afastou as mãos dele e se afastou a uma distância segura. Vá se vestir. Eu encontrarei no carro em 10 minutos, ela sorriu. Elizabeth estava de mau humor. Ela estava procurando sua vítima há 2 horas. Estava pronta para atacá-la e esmagá-la como um inseto. Mas Alice tinha ido embora. Desapareceu em uma direção desconhecida. Elizabeth deliberadamente deu a volta na sala várias vezes. Ela foi até o escritório de Arthur, visitou o banheiro e até procurou nos quartos dos fundos, e Alice não estava em lugar nenhum. Quando ela fez sua pergunta, a recepcionista Olivia respondeu que Alice havia pedido para sair por alguns dias por motivos familiares. A noite estava finalmente arruinada. Tudo o que ela podia fazer era ficar bêbada e ir para casa. Sem ter conseguido nada e decepcionada com seus planos de longo prazo. Elizabeth pediu outra garrafa de vinho, pegou seu telefone e discou o número. Como foi o filme? Arthur dirigiu o carro com confiança pela estrada larga. Eu gostei, Alice confessou honestamente. Eu também gostei. Respondeu ele. Por que não paramos em algum lugar para jantar? Arthur, eu tenho que ir para casa. Alice começou a discutir. Eles haviam tido uma noite adorável. Mas a imagem de Elizabeth não a deixava nem por um minuto. Alice continuava a ver os olhos furiosos e brilhantes dele na sua frente. As bochechas coradas com um rubor furioso e um olhar arrogante, sem querer considerar a opinião dos outros. Eu já lhe disse. Enquanto estiver comigo, ninguém se atreverá a machucá-la. Deixe que Elizabeth pelo menos se engasgue com sua própria raiva. Alice. Tenho intenções muito sérias. Depois de dizer isso, Arthur parou no acostamento da estrada. Ele parou o carro e se virou para ela com todo o corpo. Tenho uma proposta para você. Vamos arrumar todas as suas coisas e vir morar comigo. Acredite em mim, é a única decisão correta. Elizabeth, quando ele descobrir que estamos morando juntos, ele finalmente vai se acalmar e parar de assediá-la.
Nós não lhe daremos escolha. Eu não posso. Ela disse sem hesitar. E por que não? Por que todo esse maximalismo adolescente? Somos adultos. Eu gosto muito de você. Penso em você o tempo todo. Quero que você esteja sempre ao meu lado. Ela olhou interrogativamente para o rosto pálido dele. Eu realmente não estou pronto. Preciso pensar sobre isso. Alice se virou e mordeu o lábio inferior. Por quanto tempo você vai pensar sobre isso? Arthur foi inflexível. 1 dia, 2. Pode ser 3? Ela o interrompeu. Mas não mais. Ele respondeu com firmeza. Ele acompanhou Alice até a porta. Arthur decidiu que aquela era a última vez. Logo ele levaria Alice para casa e não a procuraria mais com os olhos no corredor. Ela estaria sempre por perto e ninguém ousaria dizer uma palavra ruim para ela. Arthur abriu a boca, decidido a pedir uma xícara de café. Mas, de repente, ele engoliu ruidosamente e tentou organizar seus pensamentos. John estava parado na frente do prédio de Alice, tocando o interfone com determinação. Que tipo de reunião surpresa? John, se entendi bem, você está aqui por acaso? Arthur sorriu, pegou o cotovelo de Alice e continuou. Você não veio ver minha namorada, veio, ou, depois de dar a ela um buquê de rosas, decidiu não parar por aí? Não é bom roubar garotas de seus amigos. Eu não esperava por isso. John ficou confuso no início, tentando digerir em sua mente as informações que Arthur havia lhe dado. Ele apenas olhava atônito para o amigo e depois, lentamente, voltou seu olhar para Alice. Alice, é verdade que você e Arthur estão juntos? Ela perguntou com uma cara séria. No começo, John não conseguia acreditar no que ouvia. As palavras de Arthur o atingiram onde mais doía. Ele já estava fazendo planos e calculando lucros. John tinha grandes esperanças na abertura de uma nova cervejaria, mas, infelizmente, nem todos os sonhos estão destinados a se tornar realidade. Arthur soltou o cotovelo dele e colocou o braço em volta da cintura de Alice. Em um futuro próximo, Alice virá morar comigo. É mesmo, minha querida. Com seu silêncio, Alice decidiu apoiar Arthur. Ela não queria falar com John. John afastou as mãos e sorriu tenso. Desculpe, rapazes, eu não sabia que vocês eram tão sérios. E quanto à sua amada Elizabeth? Você se apaixonou? Eu nunca vou acreditar nisso. Ou você decidiu brincar com os nervos dela, tendo um caso com Alice? John olhou para Arthur com surpresa. Eu já contei tudo a Elizabeth. Vou lhe contar novamente. Nosso relacionamento com ela está no passado. Eles já não têm mais utilidade. Arthur encolheu os ombros. Você já terminou? Está muito frio lá fora. Querida, você não está com frio? Arthur se afeiçoou a ela e puxou Alice ainda mais para perto dele. Tenha uma boa estadia. John se forçou a sorrir. Alissa, se esse estar quer ofender de alguma forma, você sabe a quem sempre pode recorrer. John acenou para eles e se afastou lentamente. Arthur, não seja assim. Nada está claro ainda. E você já me contou tudo. Agora sua namorada vai ficar brava comigo de novo. Alice se libertou do abraço dele. Ela tirou a chave do interfone e abriu a porta. Arthur a seguiu sem dizer uma palavra. Estou com frio. Vou tomar um café e voltar para casa. Ele respondeu à pergunta muda dela. Você pode se acalmar e esquecer seu Arthur para sempre. Fui à casa dele como uma tola. E eles estão caminhando. Tão felizes e alegres. John não conseguiu falar com Elizabeth naquela tarde. Então, ele ligou para ela na hora do almoço. Ah, vamos lá. Isso não é novidade. Ela pode não aparecer no restaurante novamente. Eu estava ansioso para vê-la lá ontem à noite. Queria lhe dar uma pequena lição. Alice o enganou bem rápido. A cabeça de Elizabeth parecia um metal pesado. Ela estava deitada na cama e não conseguia tirar a cabeça do travesseiro.
Nada. Não vou desistir do meu posto sem lutar. Você vai se arrepender de ter entrado no meu caminho. Elizabeth sorriu e desligou a chamada. Olivia, preciso falar com você. Alice percebeu que Arthur não a deixaria em paz. Arthur sugeriu que eu fosse morar com ele. Você já fez isso? É isso que você quer? Olivia olhou para sua amiga com perplexidade. Eu não sei, Alice murmurou sem fôlego. Quem sabe? Se quiser ouvir meu conselho. Para mim, eu provavelmente arriscaria. O homem é bom, interessante, bonito. Por que não? Você gosta dele? Sim, mais do que não. Só tenho medo de que ele brinque comigo. E então ele vai jogar fora. Alice suspirou pesadamente. Não desista. Trabalhe. E estude. Tente entrar na faculdade no próximo ano. Economize dinheiro. Crie um colchão de segurança. Para o caso de vocês terminarem o namoro. Alice estava morando com Arthur há um mês. Por mais que ele tentasse mantê-la em casa, ela não deixou seu emprego. Mas havia menos turnos e mais tempo livre. Alice, Elizabeth nos convidou para a festa de aniversário dela. Arthur colocou o telefone de lado. Eu não vou. Por que não? Não quero ser um pária neste lugar. Não quero ser um pária nesta festa. Estou fora de meu alcance. Se você quiser ir, pode ir sozinho. Mas eu não posso perder essa festa. E quero ir com minha garota favorita. Ele se aproximou de Alice, colocou o braço em volta de sua cintura e a puxou para perto de seu peito. Você vem comigo e de jeito nenhum, disse ele em um tom autoritário. Eles não disseram uma única palavra durante todo o trajeto. Alice se virou para a janela e tentou não olhar para Arthur. Eles dirigiram até uma casa grande e bonita. Vai dar tudo certo. Estou com você, Arthur a tranquilizou quando chegaram à porta. Arthur apertou a palma da mão dela. A porta se abriu. Uma Elizabeth feliz os aguardava na soleira da porta e um arrepio percorreu a espinha de Alice. Alice ouviu em silêncio as conversas dos outros, sorriu, fingiu interesse, acenou com a cabeça e balançou a cabeça em concordância. Durante toda a noite, ele ficou perto dela e praticamente não saiu do seu lado nem por um minuto. Antes que se dessem conta, todos foram para outro lugar. Arthur também saiu por um minuto. John sentou-se com Alice. Como está indo a vida de casado? Arthur não se ofende? Muito bem. Ela disse. Onde está o Arthur? Não sei. Ele disse que tinha que sair por um tempo. Alice sorriu. Tenho certeza de que ele está com Elizabeth. Esse casal não pode viver muito tempo sem o outro. John colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. O que faz você pensar isso? Alice olhou para ele com descrença. Ele pegou Alice pela mão e a levou para o primeiro andar. Sem entender por que ele estava fazendo isso, e Alice seguiu John em silêncio. Ela empurrou a maçaneta da porta, e quando a porta não abriu, ela bateu com força. Ela balançou a cabeça e bateu de novo, depois de novo. A porta não se abria. Por que está fazendo isso? Eu vi Elizabeth e Arthur entrarem neste quarto com meus próprios olhos, John sussurrou em seu ouvido. Elizabeth abriu a porta um minuto depois. Ela estava usando a camisa que Alice havia passado naquela manhã. Alice se virou e caminhou rapidamente até a porta. John a seguiu. Alice, para ser sincero, eu não estava esperando isso. Achei que eles estavam apenas conversando. Por favor, chame um táxi para mim. Ela se esforçou para encontrar seus sapatos. Eu a acompanharei. Não quero deixá-la sozinha. Não faça isso. Diga ao Arthur que fui para casa. Eu farei isso. John respondeu. Alice não conseguiu dormir até de manhã. Ela ainda estava esperando que Arthur viesse, para explicar a ela e que tinha havido um terrível mal-entendido e que ela tinha entendido tudo errado e que não havia nada entre eles. Mas Arthur ainda não voltou para casa para passar a noite. Ele não ligou para ela,
Não escreveu para ela e não perguntou como ela chegou em casa. Ela não queria ir embora sem falar com Arthur. Afinal de contas, por que ela fugiria de casa como um gatinho travesso? Alice decidiu olhar nos olhos dele, tirar uma conclusão e perceber que havia cometido outro erro. Ainda bem que tudo isso estava acontecendo agora, quando ela ainda não tinha tido tempo de se apaixonar. No entanto, ela não queria se separar. Mas não ia fechar os olhos para tanta feiura. Alice observou pela janela enquanto o carro de Elizabeth se aproximava. A porta do passageiro se abriu. Arthur saiu primeiro. Elizabeth entrou depois dele. Eles conversaram sobre algo agradável e Elizabeth lhe deu um beijo no rosto, ele a cumprimentou e entrou no prédio. Olá! Arthur olhou para as duas malas que havia feito. Somente um cego poderia não vê-las na porta da frente. Você está indo embora? Sim, respondeu Alice calmamente. Embora a tempestade já estivesse se formando em sua alma. Não era fácil se controlar. Posso saber por quê? Arthur, como se não fosse nada, entrou na sala de estar e se deitou cansado no sofá. Ele fechou os olhos e suspirou pesadamente. Acho que está claro o suficiente. Acho que fomos muito apressados. Eu não deveria ter me aproximado de você tão rapidamente. Alice mal conseguia conter as lágrimas, mas decidiu que Arthur não as veria. Ela não daria a ele esse prazer, mas preferia chorar no ombro de Olivia. Sua amiga entenderia, a apoiaria e lhe daria conselhos. Você não vai nem me perguntar como passei a noite? Eu sei onde você estava. Elizabeth o deixou em boas mãos. O que você pode alegar contra mim? Tenho muitas, como você diz, reclamações contra você. Você nunca me perguntou como eu me sentia ou o que aconteceu comigo. Arthur fez uma pausa, mas depois continuou. Eu me senti mal. Vomitei. Elizabeth chamou uma ambulância. Eles me levaram para a ala de doenças infecciosas. Eles me encheram de fluidos. Achei que ia morrer. E ao meu lado não estava minha garota favorita, e Elizabeth. Ela não me abandonou. Ela veio comigo para o hospital. Esperou que eu fosse internado. Escreveu um bilhete para que eu fosse para casa. Ela me buscou. Ele me levou para casa. Dormi um pouco esta manhã. E quando acordei, ela me levou direto para o T. E ela nem sequer me perguntou onde eu estava ou o que havia de errado. Desculpe-me se eu estava errado. Eu fui procurar por você. Bati na porta. Elizabeth abriu a porta. Ela estava usando a sua camiseta e você estava nu na cama. O que eu deveria pensar? Elizabeth me disse que você desceu as escadas correndo como uma louca. Você não pediu, você fugiu com o John. Isso é maravilhoso. Eu estava deitado lá quase morrendo e ela saiu correndo. É só um jardim de infância. Arthur deu de ombros. Sua voz estava tingida de irritação e raiva. Não consigo entender. Por que ela tirou sua camisa e a vestiu sozinha? Isso não lhe parece estranho? Eu não sei. Talvez eu tenha manchado o vestido dela quando ela estava vomitando. Quantas camisas como essa existem na cidade? Talvez a camisa não fosse minha. Arthur voltou sua negatividade para Alice, responsabilizando-a e praticamente responsabilizando-a por seu comportamento. Espero que tenhamos conversado. Já resolvemos tudo. Posso ir agora? Se, Deus nos livre, você ficar doente novamente. Você sabe a quem pode recorrer. Elizabeth sempre o ajudará. E eu aceitarei o que puder receber. Alice se levantou da cadeira e foi para a saída. Se vestir. Ela começou a arrumar sua mala. Você ainda não entendeu a mensagem de que não aconteceu nada entre nós? Somos apenas bons amigos, gritou Arthur, frustrado. Não, por quê? Me ocorreu que, nesse triângulo, eu acabei sendo o canto mais. Se seus amigos decidiram não me informar, eles não ligaram, não avisaram. Sua Elizabeth viu perfeitamente que eu era mau e desagradável.
Mas ela não considerou necessário. Então, você e eu não estamos no mesmo caminho. Desculpe-me. Alice pegou sua bolsa novamente. O que você quer? Você sabe que eu posso simplesmente dispensá-la. Para onde você vai, sem educação e sem experiência? Arthur não queria que Alice fosse embora. Essa não era a reação que ele esperava dela. É claro que ele estava terrivelmente irritado. Em um momento difícil, não era sua garota favorita, mas Elizaveta estava ao seu lado. Esse fato não lhe dava paz. Os constantes lembretes de Elizaveta de que Alice não havia ligado nenhuma vez para o deixavam nervoso, psicótico, irritado. Talvez ele também tenha cometido alguns erros. Não se preocupe. Eu o deixarei em paz, murmurou Alice. Ela abriu a porta. Posso ajudá-lo? Gritou Arthur com raiva. Não, obrigado. Guarde suas forças. Você vai precisar delas. Vá em frente, então. Saiba que não vou persegui-lo pelo resto da minha vida. Arthur estava parado na janela. Ele viu um táxi parar. O motorista saiu e começou a ajudar Alice a carregar suas malas. Arthur mal pôde se conter e pulou para a rua. Pare com isso. Traga-a de volta para casa. Mas ele decidiu se acalmar. Descansar. Colocar seus pensamentos em ordem. E amanhã, no trabalho, conversar com calma. Nada, deixe-a pensar sobre seu comportamento. É hora de crescer, não de fugir dos problemas, disse ele em voz alta. Arthur estava de fato muito cansado. Uma noite sem dormir, pingando. Graças a Deus, Elizabeth estava sempre ao seu lado. Se não fosse por ela, ele ainda estaria no hospital. Quando ele se sentiu muito melhor, Elizabeth o levou para casa. Ela o colocou na cama. Eu deveria ter chamado a Alice, Arthur pensou consigo mesmo. Vamos lá. Vamos resolver isso amanhã. Nada, amanhã eu vou me recuperar, vou falar com ela. Vou explicar a ela como se comportar como uma garota favorita. Com esses pensamentos, Arthur fechou os olhos e adormeceu tranquilamente. Maquiagem. Olivia, ouvindo o relato confuso de Alice, tirou suas conclusões e acariciou a cabeça dele. Eu não quero nada. Se ele não perceber que seus amigos estão me provocando, então, ele e eu estaremos fora de seu caminho. Elizabeth não conseguiu me dizer que ele estava doente. Ela chamou uma ambulância. John não disse nada. Ele poderia ter me ligado para... Por quê? Alice suspirou pesadamente. Escrevi uma carta de demissão. Você entregará ao Arthur amanhã. Não quero mais falar sobre isso. Arthur me disse sem rodeios que vai me demitir. Vou facilitar as coisas para ele e I'll fire myself. Nada, vou procurar emprego em outro lugar. Arthur não é o único empregador da cidade. E se ele não pagar seu salário, ele faz você trabalhar por 2 semanas. Então a consciência dele ficará pesada. Alice enxugou uma lágrima com a mão. Mas eu não voltarei ao restaurante novamente e também não voltarei para ele. Arthur já havia dado uma olhada no corredor várias vezes. Ele esperava ver o rosto enojado de Alice. Ele tinha 100% de certeza de que ela iria rugir a noite toda e que, no trabalho, ela ficaria cochilando como uma mosca sonolenta e apenas bicaria seu nariz. Arthur, tivemos uma mudança de equipe. Em vez de Alice, chamei Olivia hoje. Aqui está. Olivia lhe entregou uma folha de papel A4. Não estou entendendo. Arthur leu a carta de demissão com atenção. A cada palavra que lia, os cabelos de sua nuca se mexiam cada vez mais. Suas maçãs do rosto se contorciam, e xingamentos e palavrões escapavam dele. Que jardim de infância! Eu lhe entreguei um pedaço de papel. Ela rabiscou uma declaração. E quem vai fazer 2 semanas de trabalho para ela? O que ela acha? O que ela espera? Arthur respirou bastante em seus pulmões. Ele tentou parecer calmo e razoável, mas foi difícil. Foi assim que ela decidiu se despedir de mim, colocar uma cruz gorda e não ir a lugar nenhum.
Tudo acabou rapidamente, antes mesmo que ele tivesse tempo de começar, e o principal, inflou o problema em um ponto plano. Ele inventou sabe Deus o que, e ele se escondeu, cortou todas as pontas e seguiu o caminho mais fácil. E, na verdade, mais do que certo, e que ele sente falta, chora à noite em um travesseiro. Mas quando nos encontrarmos, ela sorrirá, fingirá que está tudo bem, até mesmo ótimo. Arthur queria chamá-la com palavras pouco lisonjeiras, mas, em vez disso, de repente fez a pergunta que o interessava. Como ela está? Achei que seria pior. Ela está muito bem, Olivia sorriu. Fico feliz por ela. Não posso me dar a esse luxo. Eu queria falar com ela hoje. Esperava que ela tivesse se acalmado. Ela dormiu a noite toda, teve dúvidas. Não é como se fosse um grande problema. Arthur colocou um sorriso amargo em seu rosto. Ele até tentou fazer piadas. Ele não esperava que Alice fosse tão direta com ele. Sem pensar, Arthur pegou seu casaco. Ele se revirou tentando encontrar seu cachecol, mas não conseguiu encontrá-lo e decidiu ficar sem ele. Olá! Ele deu um suspiro de alívio quando Alice abriu a porta. Precisamos conversar, ela continuou. Bem, o que você está imaginando? Estou imaginando coisas. Os olhos de Alice estavam brilhando muito. Arthur desejou ter usado óculos escuros. Eu não, ela sorriu docemente. Sem pedir permissão, Arthur afastou gentilmente, entrou no apartamento e fechou a porta. Você acha que fez a coisa certa? Ela tirou os sapatos. Arthur, você não precisa apelar para minha consciência. Acredite em mim, minha consciência está limpa. Não vou voltar para você. Também não trabalharei em seu restaurante. E agora me desculpe. Estou indo para uma entrevista de emprego. Já? O rosto de Arthur está transtornado. Para quê? Em uma boutique de roupas masculinas. O quê? Sibilou Arthur. Você não vai trabalhar em uma boutique, disse ele categoricamente. Em primeiro lugar, estou indo apenas para uma entrevista de emprego e ninguém me levou a lugar nenhum ainda. E, em segundo lugar, você não é ninguém para mim. Elizabeth será a única a lhe dizer o que fazer. Espero que ela ouça suas restrições. Alice fez uma careta. Alice, eu não a reconheço. Para onde foi minha filha obediente? Lembre-se, minha querida. É impossível viver uma vida perfeita. A qualquer momento, algo inesperado pode acontecer. Há diferentes situações na vida. O principal é salvar a face, não se afundar, não falar bobagens e chupucha. Isso é maravilhoso. É isso que estou fazendo agora. Estou tentando salvar a face. Embora eu seja jovem, não permitirei que Elizabeth ria de mim mesmo, e a produção teatral que ele e John representaram para mim foi muito apreciada. Muito bem. Abordou o assunto com seriedade. Trabalhou com alma, de forma consistente, e se você ainda não veio até você, eu apreciei seu trabalho e dei uma nota excelente. Eu vou lidar com a Elizabeth. Arthur resmungou. Você cuida dela. Esqueça de nós. Elizabeth, que tipo de circo você está montando? Estou usando minha camisa. Você se trancou no quarto? Sem dizer alô, Arthur começou a repreendê-la pelo telefone. Bem, faço bem às pessoas depois disso, Elizabeth bufou. O que mais sua Alice lhe disse? Somente a verdade. Vamos fazer um acordo. Não mexa mais comigo. Lembre-se, eu tenho uma namorada que me ama. Você não precisa pensar que é o centro da terra. Por que eu dei ouvidos a você? Ir à sua festa foi uma má ideia. Você já terminou? Não. Só tenho uma pergunta em mente: por que fiquei doente sozinho? Elizabeth, não quero acreditar que você seja capaz de algo assim. Mas se eu descobrir que você teve algo a ver com isso, Deus me livre. Nunca mais lhe darei minha mão. Sua obsessão está começando a me incomodar. Eu realmente quero acreditar em você. Arthur desligou a chamada.
Ele não queria continuar a conversa. Seu sexto sentido lhe dizia que Alice estava certa sobre muitas coisas. Garota, o que você acha? Que gravata melhor combinaria com essa camisa? Arthur observou enquanto Alice provavelmente estava atendendo a um cliente comum. Veja como ela pegou uma gravata com entusiasmo. Ela estava sorrindo, e ele estava apenas devorando seus olhos, tentando cortejá-la e dando dicas transparentes. Arthur não estava totalmente feliz. Ele mal conseguia se conter. Para evitar uma grande confusão, Arthur apenas olhou as coisas dos homens. Olá! Ele a cumprimentou quando viu que ela finalmente estava livre. Olá! Ela respondeu com surpresa. Alice olhou para Arthur atonita, piscando os cílios pintados. Eles não se viam há mais de 2 meses. O coração de Arthur pulou uma batida, um sorriso bobo pairando em seu belo rosto. Você está ótimo. Ele se espreguiçou. Como você chegou aqui? Senti sua falta. Arthur respondeu roucamente. Por alguns segundos, ela o encarou incrédula. Sério? Como está Elizabeth? Honestamente, eu não sei. Nós brigamos. Que surpresa, você brigou com a Elizabeth. Os olhos de Alice expressaram surpresa e até mesmo incompreensão. Imagine só, Arthur sorriu. Como posso manter um relacionamento amigável com um homem que quase me mandou para o outro mundo? Ele ficou em silêncio, ainda olhando para o rosto surpreso de Alice. Apenas um mês depois, ela mesma estava em uma cama de hospital e out com uma amiga em uma boate. Ela havia bebido muito álcool. Pela manhã, teve dificuldade para respirar, vermelhidão na pele, batimentos cardíacos. Ela não deu atenção a isso e decidiu que tudo passaria por si só. 2 dias depois, tivemos que chamar uma ambulância. Descobriu-se que era alergia a algum componente do álcool. Eles me levaram para o hospital e me deram uma injeção. Disseram que, mesmo com tempo para lidar com a situação, tudo poderia ter terminado em morte. Arthur suspirou pesadamente e esboçou um sorriso irônico. Como dizem, não cave um buraco para outra pessoa, pois você mesmo cairá nele. Após sua recuperação, ele me contou tudo francamente. Como ele sonhava em se divorciar de você, como ele criou intrigas para você. Arthur sorriu torto, olhando para o belo rosto de Alice. Como senti falta dela, daquele sorriso, do olhar confuso, da covinha no queixo, ele pensou consigo mesmo. Graças a Deus ela está bem. Espero que, tendo recebido um bumerangue, ela não me incomode mais e finalmente me deixe em paz, e você também. Alice virou a cabeça. Ao ver um cliente perambulando pela loja, ela se virou para Arthur. Desculpe, e tenho que trabalhar. Foi bom ver você. Alice acenou para ele e foi em direção ao homem. Arthur não estava com vontade de sair da loja. Havia ficado uma espécie de ambiguidade após a reunião. Ela começou a andar propositalmente pelo corredor e a escolher coisas para ele. Boa tarde, o que posso fazer por você? A garota sorriu para ele com seu sorriso doce e encantador. Eu gostaria de ser atendido pela Alice. Alice está ocupada, talvez. Garota, eu espero por Alice. Ele a interrompeu, ainda examinando as camisas. Está bem. A garota se aproximou de Alice e sussurrou algo em seu ouvido. Alice olhou para Arthur, sorriu e balançou a cabeça. Arthur comprou um moletom, uma camisa, uma gravata, uma calça jeans e um novo cinto de couro. Obrigada por suas compras, Arthur. Volte sempre. Alice sorriu. Mas ela estava fria e até mesmo distante. Nenhum músculo de seu rosto tremia. Arthur também tentou não demonstrar seus sentimentos íntimos. Embora ele quisesse gritar a plenos pulmões que não tinha vindo aqui por causa daquelas malditas camisas, e mais para vê-la. Ele queria vê-la porque sentia falta dela, estava cansado de ficar sozinho em casa. Arthur pegou o pacote das mãos dela. Obrigado. Talvez possamos nos ver hoje à noite? Por quê? Arthur, não comece de novo. Estamos com você há 1 mês suficiente para perceber isso. Como se, a propósito, Alice respondesse à sua pergunta. Me desculpe, Alice.
Eu me sinto mal sem você. Arthur hesitou quando viu um mensageiro entrar na loja com uma linda cesta de flores. Arthur olhou para ele atentamente. Quando ouviu o nome de Alice, não pôde deixar de chorar. Você tem um admirador? Não sei, provavelmente é um engano. Ela encolheu os ombros, surpresa. Aqui estão suas flores. O mensageiro lhe entregou uma cesta de flores. Alice assinou o recibo, leu o cartão e sorriu culpada. Ontem ela me ajudou a comprar um terno para o casamento de um amigo. Hoje ela decidiu me agradecer, disse ela de forma quase inaudível. Estou vendo. Arthur engoliu em voz alta e se engasgou. É isso aí. Você enlouqueceu? Alice sibilou em voz baixa. Eu estava fervendo por dentro. Não acredito que ele começou um harém sozinho. Ele estava correndo por aí há 2 meses. E ainda se atreveu a me acusar de todos os pecados inexistentes. Mas Alice não teve tempo de lhe contar tudo o que estava pensando. Um novo cliente chegou. Ele colocou um sorriso no rosto, pegou a cesta, olhou com desaprovação para Arthur, desejou-lhe felicidades e foi para o outro lado da loja. Alice mal conseguia lidar com suas emoções. Ela olhou com tristeza para a porta fechada atrás de Arthur. Era doloroso para ela se lembrar daquela manhã em que viu Arthur no carro com Elizabeth. E agora que ela finalmente havia percebido isso, doía 2 vezes mais. Se Arthur realmente a amasse, ele não a teria feito sofrer. Como ela poderia tê-lo deixado em um estado tão terrível? Ela seria a primeira a ficar na porta do hospital de doenças infecciosas, segurando a mão dele, e nenhuma Elizabeth poderia impedi-la. Ela e Arthur poderiam ser o casal mais feliz da cidade ou até mesmo de todo o planeta. Mas Arthur conseguiu culpá-la imerecidamente. Para fingir que não era nada demais. Pecho saiu em defesa de Elizabeth e a deixou ir em silêncio com suas coisas ao sair. Com essas lembranças, os olhos de Alice brilharam e ela mal se conteve para não chorar. Alice foi acordada pelo chamado agudo do comprador. Você acha que essa cor combina comigo? Sim. Ela tentou se recompor. Ela sorriu, mas não foi totalmente convincente. Fica bem em você. Ela finalmente se recompôs. Os olhos de Alice se arregalaram quando ela viu o entregador com a cesta de flores novamente. Ao ouvir o nome dele, as palmas de suas mãos suaram. Alice tirou um pequeno cartão. Quando o leu, revirou os olhos e sorriu. Arthur se desculpou por suas palavras rudes e a convidou para um encontro romântico. Na parte inferior, ele assinou: de nenhuma recusa é aceita. Alice se olhou no espelho. Seria bom ir para casa e trocar de roupa, ela suspirou pesadamente. Eu gostaria de ter usado meu vestido novo hoje. Já passava das 8 horas e Alice ainda não tinha saído do trabalho. Depois de ficar ali por mais 30 minutos, Arthur percebeu que ela estava apenas brincando com os nervos dele. É como se ela estivesse brincando comigo de propósito, ele disse em voz alta. Ele tamborilou os dedos nervosamente no volante. Como não aguentava mais, sacou o celular e discou o número dela. Olá. Alice, estou esperando por você. Tentando não demonstrar sua irritação, Arthur disse. Arthur, desculpe-me, esqueci de avisá-lo. Hoje não vai dar certo. Por que não? Porque estamos aceitando a mercadoria agora. E quanto tempo vai demorar? Cerca de 1 hora, talvez mais. Eu vou esperar. Arthur respondeu categoricamente. Alice não respondeu nada, apenas desligou a chamada. Arthur tirou outro cigarro do maço, saiu do carro e fumou. Depois de ficar parado por mais 1 hora, ele finalmente viu Alice. Ele saiu rapidamente do carro e foi até ela. Ela estava olhando para o celular, sem prestar atenção nos outros e sem ver nada ao seu redor. Arthur deu 2 passos em direção a ela e Alice o encarou. Alguma coisa interessante? Arthur a pegou pelos ombros e olhou fixamente em seus olhos. Eu já imaginava, pecaminosamente, que você não queria me ver. Ofendida por mim. Talvez eu tenha me ofendido. Disse ela, cansada. Isso é o que eu pensei. Às vezes, tenho uma mente separada do meu corpo.
Perdoe-me por minha língua desavergonhada. Vi a cesta de flores e quase perdi a cabeça de tanto ciúme. Vamos lá. Arthur respirou fundo e enterrou o nariz em seus cabelos. Para onde estamos indo? Precisamos conversar. Arthur sorriu. Alice estava esperando ansiosamente por esse encontro. Ela estava curiosa para saber por que Arthur havia se tornado ativo novamente. Durante 2 meses, ele ficou em silêncio. Não houve a menor tentativa da parte dele. Ela nunca havia sonhado que eles se encontrariam novamente. Sobre o quê? Ela tentou fazer com que sua voz soasse indiferente. Vamos lá, você vai descobrir. Arthur pegou sua mão. Ele abriu a porta do passageiro e cuidadosamente a colocou no cinto de segurança. Eles dirigiram por apenas 2 quarteirões. Arthur teve dificuldade para estacionar. Ele desligou o motor. Eles pararam em uma cafeteria aconchegante. Arthur fez o pedido. Quando ficaram sozinhos, ele colocou a mão sobre a dela. Ouvi dizer que você está indo bem. Trabalhando, com muitos admiradores. Arthur, que fãs? Do que você está falando? É a primeira vez que recebo um buquê. A propósito, obrigada pelas flores. Ela afastou a mão. Alice, pare de ficar de mau humor, volte aqui. Ela disse roucamente. Não, Arthur, eu não vou voltar. Por que não? Você tem um temperamento tão forte. Qualquer coisa que não seja do seu jeito, você não pensa direito. Você não pesa os prós e os contras, você simplesmente começa a agitar seu sabre. Alice olhou para ele com tristeza. Estou disposta a fazer as pazes. E você vai me ajudar a fazer isso, disse Arthur com um ar de importância. Receio que eu não tenha forças para isso. Alice sorriu amargamente. Mas tente. Eu já tentei. Nada funcionou. Era difícil, quase impossível, suportar o olhar de Arthur. Não vou deixar você ir para nenhum outro lugar. Pare de testar minha coragem, disse Arthur. Alice acenou com o dedo indicador para ele, com as bochechas coradas de irritação e raiva justa. Acontece que se eu quiser expulsá-lo, eu quero chamá-lo de volta. Não, Arthur, isso não vai acontecer. Eu não vou voltar para você. Final. Arthur ficou paralisado. Ele não esperava ouvir tais palavras da mansa e modesta Alice. Alice, fizemos um estardalhaço por nada. Pense nisso, porque nada de terrível aconteceu. Eu não o enganei e não o enganarei no futuro. É tão difícil esquecer todas as ofensas, perdoar e aproveitar a vida com uma pessoa amada? Tenho certeza de que fomos feitos um para o outro. Arthur, não mudarei de ideia. Eu acreditei em você uma vez. E acredito que somente os tolos e os mortos não mudam de ideia. Todo mundo comete erros. Esse é um motivo para reconsiderar suas opiniões e princípios. Arthur decidiu mostrar sua inteligência. E eu peço que você venha à loja só para fazer compras. Alice sarcástica. Então, terei de mudar completamente meu guarda-roupa, ela sorriu. Arthur, me leve para casa, por favor, Alice exigiu de repente. Como você quiser, querida. Arthur pagou o garçom. Ele a pegou cuidadosamente pelo cotovelo e a levou para fora. Para onde está me levando? Perguntou Alice, batendo os cílios. Para a minha casa. Sem tirar os olhos da estrada, Arthur esclareceu. Pare com essa bobagem. Já lhe disse que não vou voltar com você. Ela ficou com raiva. Vamos ao cinema. Comprei uma cafeteira nova. Vou fazer café para você. Arthur continuou calmamente. Pare o carro. Arthur parou o carro. Ele se virou para Alice, passou os dedos pelas maçãs do rosto dela e colocou a mão em seu joelho. Tire suas mãos de mim. Ela afastou a mão dele. Leve-me para casa. Para onde estou levando você? Para casa. Ele continuou a explicar. Como eu poderia acreditar em você novamente? Eu odeio você.
Do ódio ao amor é um passo. Depois de dizer isso, ele cobriu os lábios dela com os seus. A partir de um beijo insuportavelmente carinhoso e inebriante. Todos os pensamentos racionais voaram instantaneamente para fora da cabeça dela. Arthur, por favor, ela sussurrou baixinho, tentando recuperar o fôlego. Só depois que você me mostrar o quanto me odeia, disse ele, cobrindo os lábios dela novamente em um beijo apaixonado. Alice não conseguiu se conter. Uma onda quente de desejo percorreu seu corpo. Ela começou a ofegar para respirar. Deus, como ela desejava voltar ao tempo em que eles estavam juntos. Cedendo a um impulso relâmpago, Alice se apertou ainda mais contra Arthur. O beijo dele se tornou ainda mais profundo e desejável. Alice não havia planejado se permitir nenhuma liberdade ou contato corporal. Mas nos braços dele, como se estivesse enfeitiçada, ela se rendeu às suas carícias. Como se estivesse hipnotizada, Alice desfrutou e respondeu aos beijos quentes dele. Naquele momento, ela queria cuspir em seu orgulho, fechar os olhos para as ofensas dele, dar adeus. Dizer sim. Mas, apesar de seu desejo ardente de ficar com o homem que amava tanto, Alice encontrou forças para se afastar de Arthur, que aproveitou a oportunidade para tomá-la em seus braços. Arthur, deixe-me ir, por favor. Eu preciso ir para casa. Em um silêncio não natural, quase um sussurro, Alice disse. Tentando se libertar das mãos dele. Ele ignorou suas tentativas. Arthur alcançou novamente, tentando beijá-la, mas Alice, dessa vez, o afastou habilmente e virou o rosto para o outro lado. Arthur, por favor, pare. Mostre algum respeito. Ela sentiu seus músculos ficarem tensos. Um sorriso irônico apareceu no rosto dele. Não, querida, não vou deixá-la ir a lugar algum. Então, qualitativa e culturalmente, pegue seu cérebro e, ao mesmo tempo, não sinta nenhum remorso, e pode ser só você. E Alice pensou por um momento. Acho que ele veio, deu flores. Ele está com a cabeça enfiada na bunda. E eu devo me colocar no lugar dele. Esqueça tudo de uma vez, perdoe-o, fingir que nada de sobrenatural aconteceu. O que você quer dizer com o não vou esquecer? Sinto que terminamos há muito tempo. Eu fui embora e não vou voltar. Ela o trouxe de volta à realidade. Sinto que você está longe de ser indiferente, respondeu Arthur com voz rouca. Foi uma fraqueza momentânea. Nada mais. Ele esclareceu instantaneamente. Alice, eu estava errado. Eu sei, eu me arrependo. Eu entendo, eu a ofendi muito. Já lhe pedi desculpas inúmeras vezes. Se quiser, posso lhe pedir muitas e muitas vezes mais. Não é difícil para mim fazer isso. Não. Não faça nada. Apenas me leve para casa. Se não fizer isso, não acreditarei em nada do que você disser. Arthur se afastou e olhou para Alice com uma expressão de descontentamento. Ela suspirou pesadamente. No início, ele pensou que não a deixaria ir. Ele a levaria para casa à força e faria o que ambos queriam. Mas Arthur cerrou os dentes e ele se conteve. Ele ligou o motor, virou a esquina e dirigiu em silêncio. Obrigado. Alice saiu do carro como uma mulher escaldada. Eu vou com ela, murmurou Arthur, com relutância. Tendo perdido toda a esperança de levar Alice para a cama naquela noite. Arthur a seguiu com um ar contrito. Se você acha que vou parar por aqui, está muito enganada. Voltarei para vê-la amanhã. Vou segui-lo até você concordar em voltar. Não perca seu precioso tempo. Essas palavras arruinaram o mau humor de Arthur. Aposto que em uma semana, 2 no máximo. Você estará me preparando café pela manhã, fritando ovos e bacon e fazendo sanduíches quentes. Ele pressionou as costas de Alice contra a porta da frente. Ele se inclinou e a beijou novamente. Eu a verei amanhã. E amanhã. E amanhã eu a verei novamente, jantaremos, daremos um passeio, tentarei levá-la para minha casa novamente. Isso será todos os dias até que você concorde. Arthur a beijou novamente nos lábios. Alice fechou os olhos, sentindo com cada célula de seu corpo
Que aqui, nos braços fortes dele. Ela se sentiu como se tivesse voltado para a casa de seu pai biológico e de sua família. 2 semanas depois, Alice fez as malas e foi morar com Arthur, que havia lhe prometido nunca acusá-lo ou fazê-la se sentir culpada. Ser respeitoso, confiante e não ter ciúmes. Bem, querida, parabéns. Agora você é uma estudante. Desejo a você sessões bem-sucedidas, boas notas e professores adequados. Arthur parabenizou Alice por ter entrado na universidade em um curso por correspondência. Hoje vamos comemorar sua matrícula. Escolha um restaurante. Eu sou o padrinho. Arthur anunciou solenemente, beijando-a gentilmente no rosto. Não quero ir a lugar nenhum. Alice enrugou o rosto. Qual é o motivo desse mau humor? Olivia me disse que você estava esperando uma ligação. Arthur tentou se animar e animar sua amada. Vamos pedir seu prato italiano favorito? Diante das palavras dele, Alice tapou a boca com a mão e correu para o banheiro. Arthur fez uma cara de surpresa e a seguiu. Um pouco sem fôlego, depois de um procedimento desagradável. Depois de enxaguar a boca com água. Alice afundou no chão no meio do banheiro, apoiou a cabeça nos joelhos e fechou os olhos. Há algo que você queira me dizer? Arthur quebrou o silêncio. Não havia desejo ou força para justificá-lo pelo estado dela. Alice ainda estava com um pouco de náusea e seu humor estava nulo. O mais provável é que tenha sido algo envenenado. Alice começou a se lembrar freneticamente do que havia comido no café da manhã de hoje. Você se sentiu bem ontem? Perguntou Arthur com cautela. Ele estendeu a mão e a ajudou a se levantar do azulejo frio. Provavelmente foi algo que eu comi. Não temos nenhum teste no armário de remédios? Perguntou Arthur, embora soubesse a resposta óbvia. Por que não? Alice enrugou o rosto e balançou a cabeça. Talvez, e você? Arthur não disse a palavra grávida em voz alta. Pare com isso. Não tem graça. Alice saiu do banheiro. Ela não estava com vontade de falar com Arthur. O que devo fazer? Fazer uma reserva no restaurante? Se você não estiver se sentindo bem, podemos deixar isso para amanhã? Não estou com vontade. Alice fechou os olhos. Vamos fazer isso amanhã. Como você quiser, querida. Estarei aí em breve, tenho que sair, avisou Arthur. Ele se arrumou rapidamente e saiu do apartamento. Ele caminhou rapidamente até a farmácia. Ela comprou vários testes de uma só vez, agradeceu ao farmacêutico pela consulta e voltou para casa. Alice, faça um teste por precaução. Que diabos, não estou brincando, você pode estar grávida. Arthur colocou várias caixas diferentes na frente dela. E se o resultado for confirmado? Ela olhou para Arthur de forma interrogativa. Vamos descobrir o resultado primeiro. Estou lhe avisando. Não vou fazer um aborto. Se for o caso, eu mesma criarei meu filho. Arthur sorriu. Ela vai criá-lo sozinha. Ela é adulta e independente. Ele se afundou na cadeira. Alice se levantou, fez o teste e se trancou no banheiro. Arthur ficou olhando para um ponto. Ele não tinha energia para esperar por Alice. Sua vida inteira havia passado diante de seus olhos naqueles poucos minutos. Como ele havia vivido antes, para quê, para quem? Sempre correndo, sempre lutando por algo. Tentando provar às pessoas que ele ainda era capaz de alguma coisa. Um restaurante, prostitutas, namoradas como Elizabeth. E tudo isso me servia. Até que Alice entrou em minha vida. Arthur voltou seu olhar para o rosto pálido de Alice. O silêncio caiu na sala. Por alguns segundos, eles se olharam fixamente. Estou grávida. Alice se esforçou para sair de si mesma e entregou o teste a Arthur, que mostrou 2 listras claras. Quer dizer que serei pai em breve? Você não está animado? Parecia que mais um segundo e ele explodiria como uma bomba atômica. Alice observou atentamente a reação dele,
tentando entender seu humor. Mas ela não conseguia ler nada no rosto de Arthur. Arthur! Estou lhe dizendo novamente. Não vou fazer um aborto. Diga alguma coisa. Você não está feliz? Não consigo me imaginar sendo pai. Mas estou feliz. Estou mesmo. Estou contente. Você está? Claro que estou. Arthur abraçou Alice e beijou o topo de sua cabeça. Eu amo você. Eu amo você. Eu queria fazer uma surpresa para você hoje à noite. Mas não posso esperar até hoje à noite. Arthur pegou a bolsa dela. A mesma pela qual Thomas havia lhe dado um soco na cabeça. Ele abriu o cadeado e retirou uma caixa de veludo vermelho. Ele a abriu e a entregou a Alice. O que é isso? Um anel. Arthur, você está. Entendi bem. Isso mesmo. Case-se comigo. Alice mordeu o lábio, mal conseguindo conter as lágrimas. Arthur, você está me pedindo em casamento? Não posso acreditar nisso. Ela se jogou no pescoço dele. Tudo o que tenho de fazer é me ajoelhar. Você quer fazer isso? Eu quero. Quero mesmo. Arthur tirou as mãos de cima dela e se ajoelhou. Alice, case-se comigo. Ele disse em um tom sério. Sim, eu quero. Arthur colocou um anel no dedo dela. No ultrassom, o médico anunciou o sexo do bebê e disse que eles teriam um filho. Arthur estava radiante de felicidade. Um filho, e disse ele sonhadoramente, acariciando gentilmente a barriga de Alice, e agora Miron tem 3 anos de idade. De acordo com Arthur, o filho herdou a inteligência e a beleza do pai, mas o caráter teimoso de sua preciosa mãe. Ele o olhou por um longo tempo. Um sorriso de felicidade nunca saiu de seu rosto. Arthur não podia acreditar que, finalmente, aos 32 anos de idade, ele se tornaria pai de um filho tão maravilhoso. Então, ele se aproximou de Alice e a beijou. Obrigado, meu amor, por seu filho. Ele é tão lindo, e Alice quase explodiu em lágrimas de felicidade. Para receber Alice na maternidade, veio sua irmã com o marido e 2 sobrinhos. Sua irmã estava muito feliz e alegre. Não parava de enxugar as lágrimas. Ela elogiava Alice e não se cansava de falar sobre Miron. Ela sorria para Arthur e era sempre grata à irmã. Elizabeth enviou uma mensagem. Ela parabenizou Alice pelo nascimento de seu filho. Pediu que ela a perdoasse novamente. Ela disse que queria vir para a alta. Mas tinha medo de que Alice perdesse o leite se a visse. E ela não podia deixar isso acontecer. Obrigado por asistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.